Olá, meus amigos, como vão vocês? Eu espero que bem, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo aí na sua casa, na sua vida, na sua família. Que Deus tenha misericórdia, principalmente das famílias que perderam entes queridos nessa pandemia que se instaurou no mundo, que é o coronavírus, e que esse vídeo de hoje possa ajudar a todos nós a refletirmos mais a respeito dessa situação do ponto de vista da Bíblia, como que a Bíblia de fato lida com esse assunto, como que a Bíblia trata o assunto, se de fato ela profetizou, se não, como que de fato nós podemos aprender isso seguindo a Bíblia. Você que está chegando no canal pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal Reflexões Bíblicas de Fábulas Boas. Você que já nos acompanha, obrigado por mais um momento da sua presença, obrigado porque está assistindo mais uma vez e dedicando mais algum tempo da sua presença aqui, ok? Fiquem até o final do vídeo e ao final comentem conforme quiserem. Deixem seus likes, seus comentários, compartilhem isso para com as pessoas, seus amigos, seus familiares, fiquem à vontade. A única coisa que eu peço é que participem de alguma forma, conforme lhe apraz do conteúdo aqui. Só isso que eu peço, ok? Enfim, coronavírus, Covid-19, como que a Bíblia lida com o assunto? A Bíblia, de fato, profetizou o coronavírus ou não? Temos que tomar muito cuidado e tratar o assunto com muita delicadeza, porque toda presunção nos traz uma consequência desagradável, digamos assim. O próprio livro de Deuteronômios, que nós já conhecemos, no capítulo 18, Moisés já alertava seu povo a respeito de como que Deus lida com falsa profecia. Ele respondeu a seguinte forma: como que devemos discernir qual é a palavra certa, o que Deus quer? Moisés responde que se soltar uma profecia e ela não se concretizar, essa profecia não vem de Deus, porque nada que sai da boca de Deus não é descumprido. Deus não descumpre nada o que diz. Deus é de palavra. Deus cumpre o que Ele fala. Ou seja, nesse mundo, muitos virão em nome dEle dizer que profetizaram, que iriam profetizar, já sabiam que isso acontecia. Então, engraçado que muitos desses caras falam depois que acontece, né? Nunca antes, né? Antes de ter acontecido a vaca louca, nunca vi ninguém falar isso aí vai acontecer uma doença assim, assim, assado, vai começar na Europa e que haverá carne contaminada por o mundo inteiro e pessoas vão morrer por causa disso. Nunca vi ninguém falando antes, né? Quando aconteceu o SARS, quando aconteceu o H1N1, quando aconteceu a gripe suína, a gripe aviária e agora o Covid-19. Nunca ninguém falou antes disso, né? Então, muita gente fala, não, mas a Bíblia profetizou sim, é só você ler Lucas 21. Ok, vamos ler então Lucas 21. A mesma passagem que você encontra em Lucas 21, você também encontra em Mateus 24 e Marcos 13, tá? Então, Lucas 21 mostra que quando um de seus discípulos viu uma construção com belas pedras, né? Ele se admirou com aquilo e disse a Jesus: olha que belas pedras, né?
Jesus respondeu no tempo certo: nada daquilo restará em pé, nada ficará, não ficará pedra sobre pedra. Então os discípulos se assustaram e perguntaram: quando isso vai acontecer? Jesus responde aqui em 21, a partir do verso 8: Vede que não sejais enganados, muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais após eles. Quando ouvirdes falar de guerras e tumultos, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas não virá logo de mim. Disse-lhes também, irão levantar-se nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos por várias partes, fomes e pestes, e aparecerão fenômenos espantosos no céu. Muitos já veem, principalmente esse verso 11, viu, está escrito, a Bíblia previa isso, que haveria fome, haveria peste. De fato, a Bíblia relata que antes do fim dos tempos acontecer, vai haver muitas guerras. De fato, nós já tivemos 2 guerras mundiais, nós tivemos a Guerra do Vietnã, nós tivemos a Guerra do Golfo, nós tivemos a Guerra do Afeganistão, a Guerra do Iraque, né? Tivemos muitas guerras. Nessas aí o cara já tá de cabelo em pé, já tá reluzente já, né? Falando, não, tá vendo, já teve muitas guerras. Fora outras quase guerras aí que só apontaram arma na cara do outro lá e ficaram ameaçando atirar, mas enfim. Pestes, né? Tivemos muitas pestes, como as doenças que a gente já citou aqui, vaca louca, SARS, H1N1, agora o Covid-19, né? Nossa, cara, você coçou o olho. Eu lavei a mão, tá? Enfim. Se for levar ao pé da letra, sim, a Bíblia profetiza que havia todas essas doenças que já apareceram. Mas, como já falei, temos que tomar muito cuidado ao lidar com esse assunto, porque Jesus já nos alertava antes disso, que haveriam falsos profetas, que muitos iriam aparecer em nome dele, diziam que tudo isso que estava acontecendo já era previsto, que era vontade de Deus, que aquilo seria um castigo. De fato, se a gente pegar o povo chinês, faz parte da culinária deles, coisas que de longe faz parte do nosso paladar, carne de morcego, carne de insetos e alimentos que, se você pegar pelo livro de Levítico, no capítulo 11, são recomendações de Deus para não comermos, pois esses animais, se os comêssemos, estaríamos imundos, estaríamos impuros. De fato. Mas a nossa preocupação verdadeira aqui como cristãos não é ficar tratando essas pessoas como culpadas por isso, até porque a doença não se restringiu à China, se virou uma pandemia, ou seja, é um problema mundial. A Itália, que é onde se situa Roma, que é um dos berços da humanidade, né? Conhecemos bem pelas histórias do Império Romano, a grandiosidade do Império Romano, que depois viria a ser um país declaradamente cristão, é o país que mais tem mortes no mundo.
mais incidências de morte até do que a própria China, que é o epicentro de toda essa doença. E olha a situação deles. Isso tudo por negligência do governo local, que não tratou o assunto a princípio como se fosse um resfriadinho, uma gripezinha que logo passaria, que é uma gripezinha que qualquer um tem, e não seria nada demais. Aí viu que o povo começou a morrer asfixiado, porque ele ataca os pulmões. Aí viu que a brincadeira não era tão simples assim. Mas a própria passagem, de fato, muita gente trata a religião, os templos, como verdadeiros abrigos, ao invés de estarem abrigados em suas casas, evitando estar em locais com aglomeração. As pessoas têm pastores, têm sacerdotes por aí dizendo que não vão fechar os templos porque, pela graça divina, estarão protegidos e curados. Ou seja, chega lá um doente com o Covid-19 e às vezes não sabe que está doente e acha que só de entrar lá no templo pode ficar tranquilo que será curado caso tenha, ou às vezes o cara até sabe, só que numa dessa pega na mão do outro, o cara coça o dedo no nariz e pega na mão do outro para rezar, não sei o que, né? Aí numa dessas sai passando, aí a igreja lotada de gente, o fulano pega na mão do Beltrano, Beltrano pega na mão do ciclano e vai todo mundo rezar. Daqui a pouco tem uma igreja inteira, uma assembleia inteira infectada. Muitos ficam dizendo que esses sacerdotes tentando usar a fé, a psique da fé para dizer que todos estarão protegidos e quem estiver doente pode entrar sim, que ele pode abraçar, que nada acontecerá com ninguém, porque é pela graça divina, que basta entrar no templo e estará curado. O cara acha que Deus desafia o poder da natureza. Como que ele vai desafiar o poder da natureza, sendo que ele criou a natureza? Toda forma de vida foi Deus que criou. Se isso tudo está acontecendo é porque Deus permitiu, sim. Deus não vai contra a sua própria criação. Ele a fez dessa forma que nós a conhecemos. Só que nós, pelo nosso livre-arbítrio, somos egoístas, queremos desobedecer à ordem natural, divina, e queremos nos colocar acima de Deus e achar que podemos continuar desobedecendo Ele, que mesmo assim estaremos a salvos, que nós já fomos perdoados pelo pecado, que mesmo assim estaremos no reino dos céus, que podemos entrar numa igreja mesmo infectado pelo Covid-19, que não vamos seremos curados e não vamos infectar outras pessoas. De fato, Deus nos deu o livre-arbítrio, nos deu o poder de escolha, mas com a seguinte instrução: toda escolha que você fizer da sua vida, tem suas consequências. A escolha da obediência às leis de Deus é a vida, e a desobediência é a morte. Isso não significa que Deus
tem rancor. Eu já vi muita gente falando por aí, principalmente aqueles blasfemos que dizem que Deus é rancoroso e que ele vai acabar com quem desobedece a ele. Vamos lá. Para início de conversa, Deus é Pai. Certo? Certo. Deus é Pai. E assim como seu pai terreno, ele te corrige quando você faz coisa errada. Deus é a mesma coisa, ele corrige a gente quando nós fazemos coisas erradas. Às vezes passamos por certas aflições, uma certa situação de perda, para que nós busquemos estar debaixo do abrigo do nosso Senhor. Mas isso não significa que Deus ficou com raiva da gente, ficou com rancor. Quer saber, me desobedeceu, eu vou te matar, vou tacar um raio na tua cabeça. Você vai contrair Covid-19. Não significa que se nós o desobedecemos, nós pegaremos, Deus vai botar essa doença na gente. Ele não faz isso. Só que somos nós que abrimos mão, a verdade é essa, nós abrimos mãos da proteção que Deus nos oferece. Quando nós estamos em união com Deus, nós recebemos tudo o que Deus nos prometeu dar: proteção, abrigo. É a mesma coisa que está caindo uma chuva de granizo intensa, em que cada pedra de granizo tem o tamanho de uma bola de beisebol. Você já pegou uma bola de beisebol na mão? Não é igual uma bola de tênis. É uma pedra. Para quem não sabe, é uma pedra. Imagina levar aquilo no meio da cabeça. É traumatismo craniano na certa. Aí tá caindo, mesmo assim, fala, eu vou sair mesmo assim. Você abre mão da proteção que você está nesse momento, mesmo com todas todo mundo dizendo, todas as recomendações que é para você ficar em casa, que você estará protegido. Você mesmo assim sai, leva uma pedrada na cabeça e morre. A culpa é de Deus? Foi porque você botou a cara para fora, mesmo numa chuva de granizo? Então, opa, saiu, vou dar na cabeça dele. Não, foi você que desobedeceu a ele, você abriu mão da proteção que ele oferece a você. Você sabe que o salário do pecado é a morte. E mesmo assim você desafia Deus. É arrogante, acha que aquilo não vai acontecer com você. Só porque você vai na igreja todo domingo, acho que aquilo não vai acontecer. Mas eu vou na igreja todo domingo, não imagina. Não significa, se você vai na igreja todo domingo, não significa que você pode errar nos outros dias. Não significa que você pode desobedecer a Deus nos outros dias. Então vamos fazer uma metáfora. Todo dia deve ser domingo, então, para você. A sua casa é uma igreja. Sua casa tem que ser uma igreja. O seu coração tem que ser uma igreja. Você tem que obedecer a Deus 7 vezes por semana, 24 horas por dia. Para que você tenha a proteção dele. Mas isso não é uma moeda de troca. Me obedeça e eu te dou uma casa. Não. É uma coisa tão simples. Deus oferece abrigo e você recusa. Porque você acha que o seu jeito é melhor. Você não pode achar que o seu jeito é melhor. Você é criação de Deus. Acredite ou não, você é criação de Deus. E se você você leva uma pedrada em uma chuva de granizo,
é porque você abriu mão da proteção de Deus. Não é porque Deus quis. Não é porque Deus quis tacar uma pedra na tua cabeça. Ah, mas tem passagem que fala que ele acabou com certos povos, que ele realmente, de fato, ele derrotou nações que foram contra as suas nações. Nações que foram contra os povos de Deus. Nações que quiseram guerrear contra o povo de Deus. Essas pessoas, essas nações, sim, tiveram as consequências por isso. A morte. Porque tentaram ir contra a nação de Deus. Deus havia protegido aquelas pessoas, mas outras pessoas acharam que eles deviam morrer por estarem obedientes a Deus, por seguirem a Deus. Seguem a Deus, a outros deuses que não dão o livre-arbítrio ao povo, que quem for contra deve morrer. Deus não pensa dessa forma, que quem for contra ele deve morrer. Deus pensa diferente. Deus pensa, quem não obedecer vai morrer. Ah, mas é a mesma coisa. Não é. Os pagãos pensam que quem vai contra os deuses pagãos deve morrer. Deus pensa. Nosso Deus pensa que vai morrer aquele que não obedecer, mas não porque ele Deus, vai matar. Mas é porque essa pessoa se acha melhor que Deus e acha que o caminho dele é melhor que o dele. Deus diz, então tá bom, você que sabe, tô aqui, se precisar eu tô aqui, é só chamar. Conhece a parábola do filho pródigo, né? Eu já devo ter feito alguma reflexão a respeito disso, né? O filho pródigo se achou melhor do que todo mundo, achou que o caminho dele era o melhor, achou que o caminho das orgias, da gastança de dinheiro, do acúmulo e da gastança de dinheiro era o melhor para a vida dele, foi pro mundo, gastou tudo, né? Tem até aquela música, fui pro mundo, gastei tudo, eu até esqueci a letra, vergonha, desculpa. Enfim, você conhece. Ele vai pro mundo, ele gasta tudo, ele perde tudo, mas ele só não perde o pai. E quando vê ele voltando, ele se alegra e aceita ele de volta. Deus faz a mesma coisa com você, a mesma festa que o pai do filho pródigo fez quando ele voltou, Deus também faz a mesma festa, a mesma alegria quando você volta, não importa quanto tempo longe. Lembra que Deus te deu o livre-arbítrio. Se você escolhe, eu quero saber de uma coisa, eu vou seguir os deuses pagãos, porque é mais legal. Deus vai, então tá, vai. Você que sabe, cara. Tô aqui, precisando, eu tô aqui. Tô esperando, tá? Você que sabe, tô aqui. Vai. Deus não abandona seus filhos. Ele fica olhando de longe. Mas para não ficar buscando acusações, não ficar querendo achar culpados do que tudo isso está acontecendo, não ficar entrando em histórias de teorias de conspirações, algumas são bem interessantes, intrigantes, eu até confesso que eu gosto de ouvir algumas, mas não é hora de nós cristãos ficarmos buscando os culpados disso. Não é hora da gente ficar querendo saber o nome dos bois, porque isso não compete a nós. Não é da nossa conta, é da conta de Deus. Deus sabe quem criou. Se é que de fato esse vírus foi criado em laboratório,
Tudo leva a crer que sim. As provas apontam para que sim. Deus sabe qual que era a verdadeira intenção por trás desse vírus. Será que de fato a intenção do vírus era causar esse desbalanço na bolsa econômica do mundo inteiro e só a China se beneficiar? As histórias parecem que sim, mas não cabe a nós cristãos ficarmos buscando os culpados. Deus sabe quem foi e Deus vai fazer a justiça dele para com essas pessoas, para com os responsáveis com isso. Quem foi o responsável, seja lá quem for, essas pessoas vão pagar. Deixa que Deus faça a justiça conforme a vontade dele. É muito melhor que a sua, porque se você faz a tua justiça, você é pecador e você acaba se tornando pior do que esses criadores dessa doença. Portanto, a vingança não cabe a você. Essa justiça está nas mãos de Deus. É dele quem compete. É problema dele. Deus diz: isso é problema, essa coisa está afetando o meu povo, isso é problema meu. Deus olha para o povo sofrendo e lhe diz: é problema meu. E eu vou fazer a justiça. No tempo certo. Não haverá pedra sobre pedra. Essas pessoas podem achar que estão se saindo bem por isso, mas a verdade é que o reino do mal não restará pedra sobre pedra, nunca na vida. O bem sempre vence. Deus sempre vence nessa história. Não pense que isso demora, mas a vontade de Deus demora demais. Não demora demais, acontece na hora certa. Só que nós é que não temos paciência de esperar. Temos que ter paciência de esperar a vontade dele. Essa tem que ser a nossa preocupação. A primeira resposta que a gente tem que ter em mente agora está no livro de Salmos 115. Se olharmos na minha versão, parece um pouco diferente. Você provavelmente, dependendo da versão que você tiver, vai aparecer como 115. Na minha aparece como 116, na verdade. Mas que poderei retribuir ao Senhor por tudo que Ele me tem dado. O que Deus te deu? Abrigo. Se você está na sua casa se protegendo, Deus está feliz com isso. Deus está feliz porque você está seguindo as recomendações de estar em casa nesse momento e não batendo perna por aí, achando que vai na igreja todo domingo e está protegido e pode ir até uma igreja lotada que nada vai te acontecer. Voltando um pouco no capítulo 21, muita gente ainda acha que é bobagem essa coisa de ficar em casa nessa quarentena. Vejam só o que diz Jesus nos versos entre 20 e 24. Quando virdes que Jerusalém foi sitiada por exércitos, então sabereis que está próxima a sua ruína. Os que então se acharem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, retirem-se. Os que estiverem nos campos, não entrem na cidade, porque estes serão dias de castigo.
para que se cumpra tudo o que está escrito. Ai de mulheres que naqueles dias estiverem grávidas ou amamentando, pois haverá grande angústia na terra e grande ira contra o povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos pagãos até se completarem os tempos das nações pagãs. Ou seja, siga as recomendações de ficar em casa nesse momento. Porque se você estiver na rua, você corre um sério risco de ser infectado. Se você estiver achando que ficar em lugares abarrotados de gente não vai acontecer nada porque você vai na igreja todo domingo, eis que alguém pode espirrar na tua cara. É o risco que você corre porque você desobedeceu a Deus, mas não é porque vai lá espirrar na cara dele para ele aprender a não me desobedecer mais. Não. É porque essa pessoa abriu mão do abrigo de Deus, como eu já falei. Portanto, obedeçam a Deus. E a maior contribuição que você pode dar a Deus, respondendo também ao Salmo 115, ou no meu caso 116, se formos ver em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações mediante a oração, as súplicas e a ação de graças, e a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você está preocupado em achar quem é o culpado por tudo isso? Põe na mão de Deus, porque a justiça não cabe nas tuas mãos. Não é sua preocupação achar quem é o culpado. Cabe a Deus. Ele sabe quem foi, quem é a mente perversa por isso, qual que é a intenção por trás disso, se há uma intenção econômica por causa disso. Está nas mãos de Deus. Nesse momento declare, em nome de Jesus, está nas tuas mãos, ó Senhor. Fazei vossa justiça conforme tuas maneiras. Essa é a sua preocupação. Você permaneça aí na sua casa, debaixo do abrigo de Deus, debaixo do abrigo que Ele pede para que você esteja, mas ore. Ore para que Deus faça a justiça dele. E que principalmente tenha compaixão das pessoas que perderam entes queridos, pessoas que perderam familiares, ou pessoas que ainda sofrem porque ainda têm familiares em leitos hospitalares, sofrendo, ou dificuldades de achar um quarto numa UTI, por estarem com os hospitais abarrotados de gente e acabam sendo mandados para casa e morrendo em suas casas. Tenha compaixão dessas pessoas, como pede em Tiago 1, verso 27. A religião pura e sem mácula aos olhos de Deus e nosso Pai é esta: visitai os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e conservar-se puro da corrupção deste mundo. Quando ele diz visitar, é uma figura de linguagem
não para você ir lá com o doente, para você não ser infectado pelo coronavírus, mas sim orar por essas pessoas, para que Deus tenha compaixão e piedade dessa pessoa que não merece estar naquela situação por causa de uma mente perversa. Para que Deus habite o coração, habite o Santo Espírito e faça a cura necessária na vida dessa pessoa doente que não conseguiu estar em um leito hospitalar, ou por não ter condição financeira, ou por estar com um hospital abarrotado de gente. Tenha compaixão das pessoas mais necessitadas nesse momento. Você, eu, que estou aqui na minha casa, com a minha família, mas que eu tenho pedido que Deus tenha compaixão dessas pessoas doentes, que não merecem estar passando por isso, pessoas que já deixaram famílias órfãos, nunca mais verão seus parentes, que se foi de uma maneira que não merecia. Mas principalmente gente que não pôde cessar o seu trabalho para estar na linha de frente, cuidando da sua saúde, garantindo que você tenha saúde. Médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros, que cuidam da nossa segurança, da nossa sociedade. Em nome de Jesus, eu aplaudo essas pessoas. Louvados sejam, abençoados sejam os profissionais da saúde que estão por aí trabalhando, sujeitos ao risco dessa doença, para garantir a sua saúde e a sua segurança. Essas pessoas merecem 1000 bênçãos do nosso Senhor. E Deus está vendo isso. Essas pessoas dedicarem as suas vidas, exporem a sua saúde para garantir a nossa. Merece ou não merece muitas bênçãos? Deus abençoe essas pessoas. Concluindo a mensagem de hoje, que nós possamos orar pelas famílias órfãs e das pessoas que estão na linha de frente garantindo a sua saúde e sua segurança. Ó Pai Celestial, obrigado pelo grandioso, valioso ensinamento de hoje. Tende misericórdia, Senhor, das famílias que perderam, das famílias que ficaram órfãos de parentes, das famílias de mulheres que ficaram viúvas, homens que ficaram viúvos porque perderam esposas, maridos, filhos. Tende misericórdia de crianças que perderam seus pais, crianças que ficaram órfãos de pai ou mãe. Mas tende misericórdia, Senhor, e proteja aos profissionais da saúde que estão na rua, que não puderam cessar os seus trabalhos para garantir a nossa segurança e a nossa saúde, pessoas que estão expostas ao risco de contágio. Fazei, Senhor, a tua justiça, conforme as tuas vontades. Livrai-nos, nós, vosso povo,
de qualquer sede de justiça pelas nossas próprias mãos. Livra-nos de raiva, para que não sejamos tomados por rancor e não sejamos corrompidos pelo ódio. Que por mais difícil que seja, ajudai-nos, Senhor, a perdoar a quem nos causou esse mal, por mais difícil que seja. É por isso que pedimos por vosso auxílio, Senhor, em nome de Jesus, o vosso auxílio para poder perdoar, porque é tanta maldade e o nosso pecado é tão grande que não conseguiríamos perdoar sem o teu auxílio. Vinde a nós, para que possamos nos abrigar debaixo do vosso poderoso manto sagrado e nos protegermos de todos os males. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe e conforte a todos. Um forte abraço.